Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje a gente vai estar fazendo a correção das últimas duas atividades, a atividade de potenciação e a atividade de expressões numéricas, certo? Então vamos lá. A gente viu nas potenciações, não é isso? Que a gente tem uma certa forma de reduzir aquela multiplicação, não é isso? Por exemplo, se eu tiver aqui 2 vezes 2 vezes 2, certo? É a mesma coisa que eu ter, ó. Eu repito o número, certo? Que está sendo repetido aqui. E conto quantas vezes ele se repete, ó. 1, 2, 3. E eu coloco aqui no expoente, não é isso? Onde o 2 aqui, ó, é a minha base. E o 3 aqui é o meu expoente. Certo? E isso aqui a gente chama de potência, certo? Então, quando eu tenho uma potência dessa forma, eu tenho o que, ó? Que é a base, né? Então, o 2 elevado ao 3. No caso aqui, a gente pode chamar de 2 ao cubo, certo? Então, ó, quando eu tenho uma potência, o que é que eu faço, ó? Eu vou pegar a base dela e vou repetir quantas vezes o expoente mandar que ele repita. Então, ó, a minha base é 2 e o meu expoente é 3. Então, o 2 ele vai se repetir 3 vezes, certo? Lembrando que aqui é uma multiplicação, beleza? Então, foi só para a gente dar uma lembrada. Então, o nosso exercício, página 63, questões 3, 4 e 9. A primeira questão pedia para a gente calcular, não é isso? Então, ó, o que é que eu teria que fazer aqui, ó? 2 elevado a 5, base 2, expoente igual a 5. Então, ó, a minha base é o número que vai se repetir. E o expoente é quantas vezes eu vou repetir a minha base. Então, ó, 2, 2, 2, certo? Não é 5? E aí, ó, multiplicação. Certo? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 vai dar 32. Então, ó, a resposta aqui da letra A é 32. Certo? Na letra B, a gente tinha aqui, ó, 3 vezes 3 elevado a 7. Então, ó, o 3 aqui, ó, é a minha base, o 7 é o expoente. Então, o 3, certo? Ele vai se repetir 7 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu ia ter que fazer essa continha, certo? Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? E aí vocês vão fazendo aí, eu já vou colocar a resposta aqui, certo? Estou explicando apenas para vocês entenderem, certo? Como é o processo, certo? Então, ó, 3 elevado à sétima potência, nós temos aí 2187, beleza? Aqui na letra C é bem fácil, não é isso? É só a gente lembrar da nossa propriedadezinha que diz que todo número elevado a zero vai ser igual a 1, certo? Então, ó, a letra E, da mesma forma, todo número elevado a zero é igual a 1. Beleza. Na letra D, eu tenho aqui, ó, 1 elevado a 50. Então, lembra, o número 1 elevado a qualquer número sempre vai ser ele próprio, certo? Sempre vai ser 1. Por quê, ó? Porque aqui ele vai se repetir, ó. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, tá? Certo? E aí, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, até se chegar no último, que vai dar 1 vezes 1, também vai dar 1. Então, ó, sempre que tiver o número 1 elevado a qualquer potência, a resposta é sempre 1. 10 elevado a 6, tá? Como é que a gente faz aqui? Pessoal, tem um macetezinho bem legal, tá? Quando eu tiver uma potência de base 10, certo? A nossa base aqui é o 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a igualdade aqui. E aí eu vou pegar o 1, certo? E coloco aqui. Aí eu olho para o meu expoente e vejo quanto é que ele vale. Ele vale 6.
Então eu venho aqui ó, e coloco 6 zeros, certo? E tá respondida a nossa questão, tá bom? É um macetezinho pra gente não ter que fazer 10 vezes 10 vezes 10, tá bom? E somando. Mas se vocês quiserem fazer, ó, no caso seria 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que dá 1000, vezes 10, que dá 10.000, vezes 10, que dá 100.000, vezes 10, que dá, ó, 1 milhão, certo? Então, ó, um macetezinho pra gente não ter que ficar fazendo aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10, certo? O que é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, isso só vale pra base 10, certo? Então, ó, base 10, o expoente é igual a 6, então eu repito 1 e eu olho pro expoente. Expoente é 6, então eu coloco 6 zeros, certo? Outro exemplo era se eu tivesse, por exemplo, 10 ao quadrado, tá? Então, ó, 10 ao quadrado é o quê? É 10 vezes 10. Isso aqui é 100, não é isso? Então, ó, aplicando o nosso macetezinho, ó, o que, que eu faço? Eu repito 1, como é 2, 2 zeros. Então, vejam, ó, que a nossa resposta continua a mesma. A gente só mudou o jeito de fazer, tá bom? Então, quando a gente tiver base 10 e um expoente muito grande, tá? Vocês podem fazer esse aqui. Coloca 1 e coloca a quantidade de zeros que for o expoente, beleza? Na quarta questão, ele pede para a gente dizer qual é o maior, qual é o menor. E para isso, a gente tem que fazer as contas. Então, ó, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que dá 25, certo? E 2 elevado à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Então, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, vezes 2 vai dar 16, vezes 2 vai dar 32, que até a gente já fez aqui, ó, tá? Então, ó, 32. Então, ó, quem é maior, 25 ou 32? O 32 é maior. Então, vejam que 2 elevado a 5 é maior que 5 elevado a 2, tá bom? Pra gente diminuir aqui o nosso tempo, tá? Pra gente não ficar com uma questão muito grande. Então, ó, o 7 sobre 4 é maior que 10 sobre 3. O 4 ao cubo, ele vai ser menor do que 2 sobre 9. E o 1 elevado a 10, ó, todo número 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. E 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então 1 é menor que 10. Beleza? Já aqui na 9, tá? Na nona questão, ele queria que a gente fizesse aqui os cálculos, tá? E aí a gente ia fazer a mesma coisa, ó. 27 ao quadrado é 27 vezes 27. 11 elevado a 3 é 11 vezes 11 vezes 11. O 6 a 8 aqui, ó, 6 certo? Pego a base e repito a quantidade de vezes que o expoente mandar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E aí depois eu armei aqui a continha e depois o que é que eu ia fazer? Eu ia colocar a resposta. Então, ó, aqui vai dar 729, certo? O 11 vai dar 1331. O 6 elevado à oitava potência vai dar 616. Então, ó, 6 elevado à oitava potência vai dar 1.679.616, certo? E o mesmo processo vocês iam fazer aqui também, pessoal, ó. 13 a quarta, aí você vinha 13 vezes 13. E aí você faz a multiplicação e encontra o resultado. A mesma forma na letra E, ó. 20. E aí você faz as multiplicações e encontra o resultado.
E aqui da mesma forma. Repetir a base 10 vezes, fazendo a multiplicaçãozinha, certo? Não vou fazer todos, mas aqui é só para vocês entenderem como é o processo, certo? Aqui das questões. Agora a gente vai para a próxima atividade, que é página 70. Então, pessoal, continuando aqui, a gente agora vai para a página 70, onde a gente trabalhou a questão 1, 2, 3 e 4, certo? Então, para começar, a gente vai dar uma relembrada, certo? Nessa partezinha aqui de expressões numéricas, certo? E a gente tem que seguir 2 passozinhos. O primeiro deles, a gente tem que observar se na minha expressão eu vou ter o quê? Eu vou ter parêntese, colchete ou chave, certo? Caso eu tenha parêntese, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, ou dentro do colchete ou dentro da chave, certo? Sempre essas 3 partezinhas aqui, elas são colocadas assim, ó. Certo? Então, se tiver parêntese, eu começo respondendo pelo parêntese. Se não tiver parêntese e tiver colchete, eu começo resolvendo pelos colchetes. Se não tiver colchete, eu começo resolvendo pela chave, certo? Então, primeiro a gente tem que verificar isso. Se existe parêntese, colchete ou chave. A partir do momento que verificou-se que tem ou não parêntese, a gente vai para a forma de resolução, que é o segundo passo. A primeira coisa que eu tenho que ver é se tem potência. A segunda coisa, multiplicação ou divisão, certo? E a terceira é adição ou subtração, tá bom? Nesse segundo caso aqui, multiplicação ou divisão, a gente resolve o que tiver na frente, o que vier primeiro. Por exemplo, se eu tiver aqui 20 dividido por 5 vezes 4, o que é que eu respondo primeiro? O que vier primeiro. 20 dividido por 5, então eu respondo primeiro a divisão, depois eu faço a multiplicação. Se fosse o contrário, multiplicação, divisão. Então quando eu tenho multiplicação e divisão, eu respondo primeiro o que vier na frente, certo? Lembrando que, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 mais 5 vezes 4, o que é que eu tenho que resolver primeiro? Ó? Eu olho para cá. A primeira coisa é potência. Não tenho potência, então multiplicação ou divisão. Então, ó, eu tenho uma multiplicação aqui. Então, ó, eu repito o 2, mais faço a multiplicação 20. E aí depois eu somo 22, certo? Outra coisa, vamos lá. Eu tenho aqui essa expressão. Então, ó, eu tenho 2 vezes 3 mais 2 ao cubo menos 4. Eu vou olhar para cá, ó. Tem um parêntese? Não. Tem um colchete? Não. Tem um chave? Não. Então, eu aplico só o segundo passo. Primeira coisa que eu tenho que responder é a potência. Então, eu repito tudo, certo? Que está aqui e respondo a potência. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Então, ó. E repito o resto. Pronto. Respondi a potência. Agora eu tenho multiplicação, adição, subtração. Agora notem. O segundo é multiplicação ou divisão. Como eu tenho a multiplicação, então eu resolvo primeiro. 2 vezes 3 é 6. E repito o resto. Certo? E agora, a terceira observaçãozinha aqui é a adição ou subtração. Eu vou resolver primeiro o que? A adição ou a subtração? Você responde o que vier primeiro. Como a adição vem primeiro, então, ó, 6 mais 8 vai dar 14. 14 menos 4 é igual a 10. E está resolvida aqui a nossa expressão. O segundo exemplo, eu tenho 2 ao quadrado mais parêntese, aí 4 vezes 3 menos 2, fecha parêntese. Vamos lá, ó. Primeiro passo, tem parêntese? Tem. Se tem parêntese, então eu tenho que resolver primeiro o parêntese. Então eu venho para dentro do parêntese. Repito tudo que está fora, certo? E aí eu venho para cá. Aqui dentro eu tenho multiplicação e subtração. O que é que eu respondo primeiro? Ó? Potência
multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Como a multiplicação eu tenho que resolver primeiro, então faço a multiplicação, vai dar 12 menos 2. Ainda, ó, dentro do parêntese, e agora eu vou responder a subtração, certo? Então, ó, 2 ao quadrado mais 12 menos 2 vai dar 10. Pronto. Aqui eu posso até tirar já do parêntese. Agora eu tenho, ó, potência e eu tenho a adição. O que é que eu respondo primeiro? Potência. Então, ó, respondo a potência, vai dar 4 mais 10 dá 14. Certo? Então, sempre assim. Primeiro, eu tenho que observar se existem parênteses, colchete ou chave. Tendo o parêntese, eu faço o segundo passo. Mesma coisa. Começo resolvendo potência, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração. Certo? Lembrando que quando a gente tem multiplicação e divisão, respondo o que vier na frente. Certo? Caso não tenha potência. Se tiver só adição e subtração, também resolvo o que tiver primeiro. Certo? Então vamos lá. A primeira questão, ele pede pra gente calcular essa expressão, tá? Então eu tenho aqui, ó, subtração e multiplicação. O que é que eu resolvo primeiro, ó? O que é que tem na ordem aqui, ó? Multiplicação é primeiro que subtração. Então eu repito o 81. 7 vezes 11 vai dar 77. E 81 menos 77 é 5. Encontramos aqui a nossa resposta. Na segunda questão, ele pede para a gente encontrar o valor de A, o valor de B e dizer se ele é igual ou diferente. Então vamos lá, ó. Eu tenho adição e multiplicação. O que é que eu resolvo primeiro? Multiplicação, não é isso? Então, ó, repito 10 mais 3 vezes 2 é 6. 10 mais 6, 16. O B, 10 vezes 3 mais 2. O que é que eu respondo primeiro? Multiplicação. Então, 10 vezes 3 é 30. Repito aqui o mais 2. Então, ó, 30 mais 2, 32. Encontramos o valor de A, encontramos o valor de B, só que ele pede pra gente dizer se é igual ou se é diferente. Então, notem que 16 e 32, eles são diferentes. Ok? Na terceira questão, nós temos aqui, ó, 50 menos. Aí dentro do parênteses eu tenho 6 vezes 8 mais 2, fecha parênteses. Agora, ó, olho pra cá, ó, como eu tenho um parênteses, então eu resolvo o que tem dentro do parênteses primeiro. Então, ó, repito tudo que está fora do parênteses, 50 menos. Multiplicação e adição. O que é que eu resolvo primeiro? Multiplicação. Então, 6 vezes 8 vai dar 48, mais 2. Agora eu resolvo a adição. Então, ó, 50 menos 48 mais 2 vai dar 50. 50 menos 50 vai dar 0. Certo? Já na quarta questão, nós temos aqui essa expressão, certo? Só que aqui a gente tem uma coisinha diferente, tá? A gente tem o que, ó? No primeiro parênteses, 3 vezes 7 mais 2 vezes 15. Fecha parênteses, multiplicação. 81 menos 4 vezes 20. Fecha parênteses. Primeira coisa, eu tenho que resolver, ó, os parênteses, certo? Mas eu respondo qual primeiro? Eu tenho 2 parênteses. Eu respondo o primeiro que vem aqui, certo? Então, eu tenho multiplicação, adição, multiplicação. O que é que eu tenho que resolver primeiro? As multiplicações. Então, ó, abro o parêntese. 3 vezes 7, 21. Aí, mais. Aí, 2 vezes 15, vai dar 30. Fechei aqui. Multiplicação. Agora eu vou resolver o outro parêntese. 81 menos 4 vezes 20. O que é que eu respondo primeiro? Subtração ou multiplicação? Respondo primeiro a multiplicação, certo? Então, ó, repito 81 menos 4 vezes 20, 80.
Agora eu vou tirar aqui do parênteses. Então, ó, vou somar 21 mais 30. Eu vou ter 51 vezes 81 menos 80. Eu vou ter 1. E 51 vezes 1 é 51. Certo? Então, pessoal, na potenciação, a gente viu o processo que a gente tem que fazer uma potenciação, tá? E aqui, nas expressões numéricas, a gente vai ter que seguir essas regrinhas. Primeira coisa que eu observo é se tem parêntese, colchete ou chave, certo? Se tiver, eu tenho que resolver primeiro o que tem dentro, certo? E aí a ordem, certo? Que a gente vai seguir dentro do parêntese ou fora dele, caso não tenha parêntese, certo? A gente tem que seguir esse passo aqui, ó. Primeiro que eu tenho que resolver potência. Segundo que eu tenho que resolver multiplicação ou divisão, o que vier primeiro. E no último, a gente tem adição ou subtração, também o que vier primeiro, certo? A nossa correçãozinha vai ficando por aqui. Ao decorrer da semana a gente vai continuar trabalhando, certo? A parte de expressão numérica, tá bom? Agora a gente vai trabalhar um pouco mais essas expressões com potenciação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Corrijam a atividade de vocês e até a próxima.